Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos. E o assunto Neymar Ancelotti seleção, que deu de falar final de semana aí, né? A não convocação dele para a seleção. E a gente vai dar uma olhadinha aqui então hoje o que dizem os comentaristas do UOL, o PVC e o Júlio falando aqui sobre essa não convocação. Também tem o que o Ancelotti falou na entrevista coletiva e a gente vai dar uma olhadinha juntamente com vocês aqui, ver o que eles andaram falando. Falando em jogador da torcida, o nome que sempre paira no ar é o dele, né? Neymar, que chegou a polemizar no fim de semana, quando ele dá ali a declaração dizendo por que, na visão dele, ele não foi convocado, dizendo que foi uma opção técnica do Ancelotti. A gente chegou a conversar um pouquinho sobre isso ontem, mas acho que ainda está nesse debate, ainda vale esse debate. Júlio, você acha que essa declaração mostrou que a relação não é a melhor do mundo entre Ancelotti e Neymar? Ou é um pouco exagero da minha parte? Antes só de entrar no assunto Neymar, porque ele toma bastante tempo e eu vou falar, e o PVC vai falar. Não temos muito tempo, nós vamos falar do técnico do Galo, hein? Não, mas vai ser ótimo o assunto Neymar. Mas antes, só estava pensando aqui, hoje o futebol brasileiro tem o Pedro. Sim. Né? O Pedro é um 9 típico, certo? 9-9, pivôzão, mete gol e etc. E o que está acontecendo com o Pedro no Flamengo? Ele tem um treinador que outro dia veio a público falar assim, cara, esse cara não vai jogar no meu time, entre outras coisas, porque ele não faz o serviço sujo. Eu acho que isso mudou muito pros noves, né? Assim, o 9, qualquer atacante hoje precisa marcar. O 9 típico não era esse jogador, né? E se a gente olhar para os grandes 9 dos últimos 30 anos, você vai pôr o Romário, que no começo da carreira era ponta, não era 9. Você vai pôr o Cristiano Ronaldo, que no começo da carreira era um ponta, não era 9. Você vai pôr o Eto'o, que no começo da carreira era um ponta, não era 9. Você vai pôr o Henry, que no começo da carreira era um ponta, não era 9. Então, assim, o craque foi sendo colocado dentro da área já mais velho, mas ele fazia outras funções ao longo da vida, né? Então, isso é bem interessante como a posição foi se transformando e por isso que não é fácil achar. Talvez isso que o PVC está falando, o 9 do torcedor brasileiro, talvez esse cara não exista mais. E a gente precisa desacostumar as pessoas da ideia de que vai ter um atacante salvador da pátria que vai meter gol de todos os jeitos ali, né? Eu, por exemplo, acho que o Neymar deveria ter virado um 9 ao longo da carreira dele. Como um 10, apanha pra caramba, tem que assinar todas as bolas, não dá a dinâmica às vezes que o time dele precisa, já entrando no assunto Neymar. Perto da área, eu acho o Neymar extraordinário, estratosférico, dentro da área. Eu acho que os técnicos da seleção brasileira perderam tempo ao não testar mais o Neymar como 9, um falso 9, um verdadeiro 9, o que quer que seja. Até porque ele não quer, até porque ele não quis. E aí a gente entra no Neymar, e eu li o texto do PVC, e a gente na semana passada estava muito na dúvida, né? A gente viu a coletiva do Ancelotti, a gente viu a entrevista do PVC com o Ancelotti e a gente não sabia direito o que o Ancelotti estava querendo falar sobre o Neymar, né? Porque ele, na mesma frase ali na coletiva, ele fala, não, o Neymar não precisa ser testado, mas ele fala que todos os outros precisam ser testados. E ele não está falando de todos os outros em termos de futebol, porque sobre futebol ele fala, não, de futebol eu conheço todo mundo. Na mesma coletiva ele fala tudo isso. O futebol desses caras eu conheço. O Neymar não precisa ser testado. Bom, os outros também não, certo? Se você conhece. E ao mesmo tempo ele fala, não, mas eu preciso conhecer o caráter, eu preciso conhecer a personalidade, eu preciso conhecer o Paquetá, eu preciso conhecer não sei quem, eu preciso conhecer não sei o que lá. Poxa, ele também precisa conhecer o Neymar. Aliás, quem ele mais precisa conhecer é o Neymar. Porque o Neymar é um problema ou é uma solução, não sei. Você precisa conhecer o Neymar. É uma questão, o Neymar é uma questão. Então você precisa trabalhar com o cara, ele nunca trabalhou com o cara. Não é que o Neymar jogava no Real Madrid. Quem ele conhece é o Rodrigo, a Vinícius, esses ele conhece. O Neymar ele não conhece. Então ficou uma coisa estranha para mim ali no ar. Não precisa testar, mas preciso conhecer e tal, não sei o quê. Aí ele fala da parte física. Na mesma frase que ele fala que o Neymar não precisa ser testado, ele fala, o Neymar teve um problema aí semana passada. E a gente ficou, pô, mas que problema? Peraí, que problema? Edema muscular? Cara, dei uma topada aqui na cadeira, eu já tenho edema muscular. O Neymar não tinha problema nenhum, ele tinha uma coisa de jogador que tem toda semana, que não foi impeditivo para ele jogar 90 minutos contra o Fluminense. E ele estava suspenso naquele fim de semana contra o Bahia. Ou seja, também não se justifica muito que o Neymar não tenha sido convocado pela questão física. E aí o Neymar, eu acho que concluiu isso melhor do que todo mundo, que foi, eu não fui convocado por uma questão técnica. E eu acho que o Ancelotti está fazendo exatamente o que eu acho, o que qualquer técnico que assumisse a seleção em janeiro de 2023 deveria fazer. Que é, olha, o Neymar não vai fazer parte da seleção neste momento.
Não é que o Neymar está fora e ele não precisa fazer o que o Filipão fez com o Romário. Ele não precisa fazer isso. Ele não precisa vir a público falar, o Neymar está fora nesse momento. Basta ele vir a público e dar esse Rolando Lero que ele deu aí na coletiva da semana passada. Mas o Neymar fica fora da seleção, porque a seleção precisa ter vida sem o Neymar. A seleção precisa ter jogadores que se sintam confortáveis, que assumam a responsabilidade, que botem a bola embaixo do braço, sem essas sombras, a presença constante do Neymar. Do Neymar pai, dos parças, de se joga assim, ih, machucou, ferrou, o Neymar quebrou o dedinho, meu Deus do céu, agora a gente não consegue mais ganhar de ninguém, o Neymar torceu a unha, meu Deus do céu. Então a seleção precisa se livrar desse ambiente que gira em torno de uma pessoa só. Essa é uma boa de uma verdade que ele está falando. O Brasil precisa muito se livrar dessa de só precisamos do Neymar. Tem que parar com essa dependência que é só o Neymar e começar a achar mais vertentes aí, mais opções do que só o Neymar. Essa eu concordo com o que ele disse aqui, viu? Aí você constrói desse jeito. Se lá na frente, 6 meses antes da Copa do Mundo, 2 meses, 3 meses antes da Copa do Mundo, o Neymar está 100% fisicamente, como parece estar hoje, e arrebentando, que não está hoje, né? Então, assim, se ele estiver 100% e arrebentando, cara, você chama o Neymar e tá tudo bem. Neymar, vem aqui jogar a Copa. É um craque e que pode ser determinante no meu time. Você vai encaixar desse jeito aqui, eu montei o time desse jeito, você vai encaixar desse jeito. Mas não viver em torno do Neymar. Então, eu acho que o Ancelotti, inteligentemente, fez isso sem falar que fez isso. O Neymar tá fora por enquanto. Se em cima da hora na Copa do Mundo ele estiver bem, ele pode até remeter a própria frase dele. Eu falei que não precisava ser testado. Eu falei que não precisava ser testado e estou botando aqui no time. Eu acho que é esse o caminho que o Ancelotti segue e acho que é o caminho correto. Foi inteligente, né, nessa condução. PVC, quer complementar? Daqui a pouco tem treino aí às 4 horas da tarde, aí a gente vai ver, né, como ele vai montar melhor essa equipe. A gente vai falar do Sampaoli no Galo já, Yara Fantoni entrando com a gente. Quer complementar algo nesse sentido, PVC? Não, eu acho só colocar uma questão que, assim, a questão física apareceu na quinta-feira da semana anterior à convocação, né? Na semana do jogo do Bahia. O Santos divulgou o edema e o Neymar divulgou que tinha o edema. Então tinha uma questão física que era conhecida. E quem fez conhecer foi quem trabalha com o Neymar. Mas não era relevante porque ele podia se apresentar aqui na segunda-feira, ontem, afinal de contas, jogou no domingo contra o Fluminense. Então, era relevante, mas não para não haver a convocação. E aqui é que entra a história de o Ancelotti não ser refém do Neymar. O Ancelotti entendeu perfeitamente o ambiente, como grande leitor de seres humanos que ele é. Ele já sacou exatamente isso que o Júlio falou. Cara, se eu convocar o Neymar aqui agora, vai virar tudo em torno do Neymar e eu não monto o time. O que o Ancelotti precisa fazer? Montar um time. E se tiver um time, ele constrói o bolo. Se o bolo estiver pronto na hora de ir para a Copa do Mundo, vamos para a Copa do Mundo. Se precisar de uma cereja, chama o Neymar. Se a cereja estiver estragada na semana da Copa do Mundo, você não põe a cereja no bolo, entendeu? De qualquer forma, você tem o bolo sem a cereja, né? Você tem que ter o bolo sem a cereja e não ficar dependendo da cereja para fazer o seu bolo. Minha gente, esse é o cenário. Boa frase essa, hein? Como o senhor recebeu os comentários do Neymar após o jogo do Santos? Bueno, normal, nada, yo creo que es la verdad, porque es una decisión técnica que se basa sobre muchas cosas, lo que el jugador está haciendo, lo que el jugador ha hecho y también el problema que él ha tenido. Cuando yo hablo de criterio físico, es un criterio que toda la comisión considera muy importante. La verdad que he dicho también otra colectiva que ninguém puede discutir Neymar a nivel técnico. Lo que estamos mirando, evaluando cada día, cada juego, su condición física, ma no solo de él, de todos los jugadores que están aquí y de todos los jugadores que estamos evaluando en ese tiempo, porque la verdad es que
esse equipo nacional tem muita concorrência, muitíssima. Pensamos que mais ou menos a equipa nacional do Brasil tem 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo. Então é isso, rapaziada. Acho que o Neymar tá com seus dias contados em questão de seleção brasileira, né? E parece que não querem muito ele lá, o Ancelotti não quer ele e também não quer ficar mais nessa dependência do Neymar para jogar na seleção. Né? Mas diga nos comentários o que vocês acham aí, se acha que o Neymar devia ser convocado, não devia ser convocado, já acabou o tempo do Neymar na seleção e no futebol também, né? Porque não tem dado muita alegria aí. E então diga aí nos comentários, espero que vocês tenham gostado, esse foi o vídeo. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Valeu!